sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrir comigo a Bíblia e no livro de Atos, capítulo 8. Como Atos tem várias subdivisões aqui em momentos diferentes, nós iremos até o verso 8 de Atos. Tá bom? Atos 8, do 1 ao 8. Amém? O Evangelho pregado em Samaria. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitas pessoas gritando muito. Em outras traduções vai dizer em alta voz, gritando ou clamando em alta voz. Vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, ou grande alegria naquele lugar. Fala conosco, Senhor, ou melhor, continua falando através da Tua palavra. Ó Deus, porque cremos que a Tua palavra permeia todo o culto, toda a adoração, sobretudo os nossos corações, quando guardamos a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra, precisamos da instrução do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, ó Pai. Viemos aqui com o único propósito de Te adorar, de clamar a Ti e sobretudo de ouvir a Tua voz. Então, ó Pai, que o Senhor me use para falar com o Teu povo, mas sempre será mais importante a palavra, a mensagem, do que o mensageiro. Que a Tua palavra encontre lugar no coração do Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja de Jerusalém, a igreja de Atos, alcança o seu ápice, o nível mais alto de uma obra evangelística. O nível mais alto em tão poucos dias, e eu diria em meses, do avanço, da propagação, da expansão do Evangelho. Aqui em Atos, vai se usar muito o termo poder do Espírito Santo. O dínamos, que vem de dinamite, dinâmico, a capacitação que o Espírito Santo deu à igreja. A função, já falamos sobre isso, que o livro de Atos também é o livro do Espírito Santo. Por quê? Porque em todo o tempo vai mostrar que os homens, através ou movidos pelo Espírito Santo, ou tendo eles orado, encheu-se lugares que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, o dínamo de Deus. É um livro que não está, ou Lucas não teve essa proposta em mostrar os atos heróicos dos apóstolos ou dos discípulos. Pelo contrário, o foco todo é na obra do Senhor. O foco é na evangelização. O foco, a palavra, Cristo. A proposta do ano cristocêntrico na PIBCP veio a calhar com a exposição de Atos, porque foca sumariamente, exclusivamente na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo. Irmãos, aqui nós vemos, e já falamos semana passada, o avanço e a propagação, o crescimento da obra. Eu queria começar fazendo uma pergunta que o livro de Atos me força a fazer aos irmãos até o presente momento. Se por acaso houver uma dúvida em seu coração, você volta às páginas do capítulo 1
até o 8, você dá uma repaginada, uma releitura e vê se essa pergunta que eu vou fazer agora faz sentido para você. Porque, irmãos, me parece, eu tenho uma forte sensação de que quanto mais a obra cresce, ou melhora, ou avança, maior são as investidas do inimigo. Vocês já perceberam isso, irmãos? Que a igreja vai sempre sofrer um ataque no melhor momento. Você, como cristão, vai sempre sofrer uma investida do inimigo, como servo do Senhor, isso indiferente de ser pastor, diácono, isso independente de autoridade religiosa. Estou dizendo como indivíduo, como cristão, como servo do Senhor. Às vezes, no melhor momento da sua vida, é onde você recebe um golpe do inimigo. Ele é mestre nisso, porque Leonardo de Ravenhill já dizia: o inimigo não quer parar quem atrapalha, ele quer parar quem trabalha. Quem atrapalha, ele diz: está fazendo o meu serviço, ele deixa ele quieto, não mexe com ele não. Aquele ali, não mexe com ele porque ele só atrapalha. Agora aquele ajuda, aquele é uma peça importante na obra, ou naquela igreja local, ou na sua família, ou na vizinhança. E o inimigo começa a trabalhar, a labutar dioturnamente para frustrar, desmotivar, desanimar, desqualificar e, sobretudo, neutralizar o indivíduo. Aqui estamos falando da igreja, a igreja do Senhor, que logicamente é composta por pessoas. Eu vou dizer para os irmãos uma dificuldade bíblica e teológica que eu tenho com certas aplicações. Eu tenho muita dificuldade com aplicações que dizem o que a igreja precisa fazer. Eu tenho dificuldade, porque a igreja precisa fazer muita coisa, irmão. Muita coisa como igreja, instituição, a gente precisa fazer. Só que muitas coisas como igreja que a gente precisa fazer, em um momento, em um culto, em uma pregação, não vai se resolver. Agora, tem coisas que a igreja precisa fazer, mas que se a Rogéria fizer uma coisa, pega a visão, como diz aí a linguagem jovial, pega a visão que você vai ser mais de oração do que menos reclamando. Se você pegar essa receita que eu vou dar agora. A igreja precisa fazer muitas coisas que porventura não esteja fazendo nesse exato momento. Você pode dizer amém se você concorda? Se eu pedir para você fazer uma lista do que a PIB-CP deveria fazer e não está fazendo, sua lista vai ser caprichosa. Ok? Ok, irmãos? Amém? Amém. Agora, se você pegar essa lista, eu queria fazer essa dinâmica um dia, sabe? Quem sabe um dia eu não faça, né? Então, se eu pegar e pedir para um irmão fazer uma lista do que gostaria que a igreja fizesse, biblicamente, eu não estou dizendo um capricho dele não, até biblicamente que a igreja precisa fazer e tem que fazer, sabe, irmãos? Eu não estou sendo irônico, eu estou sendo sincero aqui em dizer isso. Mas se você pegar essa lista e dar um item para a Rogéria, dá um item para a irmã Maria Bispo, e dá um item desse para a irmã Jace, dá um item para a irmã Geraldina, dá um item para o Jurandir, dá um item para o Anilton, e distribuir tudo que a PIB-CP precisa fazer para cada um irmão. Olha, tá bom, a igreja precisa evangelizar, mas se todo mundo for para a rua, não tem culto nem quarta, nem domingo noite, nem domingo manhã. Então um vai para o evangelismo, a igreja precisa visitar, mas se todo mundo for visitar agora, não vai dar para ir, né? Então nem o hospital. Então aí, irmãos, a coisa, a gente vai ver um grande avanço. Vocês concordam ou não com essa dinâmica? Eu não estou dizendo que não tem que fazer, eu não estou dizendo que não, a sua lista de repente não seja verdadeira. Eu estou dizendo que quando fazemos uma aplicação muito, porque o papel da igreja, porque a igreja tem que fazer isso, porque a igreja tem que fazer aquilo, no final acaba o culto, a gente vai para casa, e sabe qual é a verdade? Ninguém faz nada. No culto a gente só concorda, no culto a gente dá glória, dá amém. Irmãos, talvez isso é só comigo, talvez depois, quando acaba o culto, você faz igual Jasper. Eita, eu vou pegar aquela pregação ali, eu vou executá-la agora. Tchum, tchum, tchum. Você vai e faz tudo que anotou lá para fazer.
É uma utopia quando começamos a falar sempre no coletivo. É uma utopia quando começamos a falar sempre no papel geral da igreja. Tem muita coisa, irmãos. Muitas coisas que precisam ser feitas. Que se formos realmente reparar, dá até desânimo. Mas o Espírito Santo que habita em mim e você pode nos capacitar para a execução de toda boa obra. Missões, evangelismo, discipulado, orienta, aconselha, prega, ensina. Não há essa diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui não foi diferente. Isso que eu queria trazer para vocês. E nessa questão introdutória eu estou frisando isso. A igreja avança, os discípulos a essa altura, até semana passada, estavam apanhando, presos. O diácono Estevão, poderoso em palavra, olha só, feitos extraordinários, cheio de fé e do Espírito Santo. Olha o cabidal desse homem. Já pensou você ter uns diplomas na tua parede? Não é aqueles pica-fumos que estão ali na minha parede, aqueles pedaços de papéis, não. Mas já pensou você ter assim, no céu, aos olhos de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé? Deus usa poderosamente. Para que reconhecimento melhor e maior um homem de Deus pode ter do que ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder? Isso é para você ficar feliz mesmo, não é para ficar triste, não. Não, você tem que ficar feliz. Você tem que dar glória a Deus que alguém viu o poder de Deus na tua vida. Sim, o que passa disso é falsa humildade. Você pode até dizer, não, a glória é de Deus, mas tu não fica feliz. Não, tu não fica. Não, a glória é do Senhor, nem fale. Não fala não, você sabe que você fica feliz quando alguém diz que bênção. Olha, você falou, opa, estou no caminho certo, abençoei uma vida, tá safo, né? Graças a Deus me consegui, abençoei uma vida. Alguém me viu como bênção, alguém me viu como alguém cheio do Espírito Santo, alguém me viu como alguém que tem a capacidade de instruí-la na palavra, alguém me viu como uma pessoa de oração. Olha que bênção, irmão. Para que status quo melhor que esse? Alguém dizer, fulano é bênção, cheio do Espírito Santo, fulano é crente em Jesus. A essa altura, um homem como esse deveria estar sendo apedrejado, igreja? O Estevão, cheio de fé do Espírito Santo, deveria ter uma morte tão feia como a que ele teve? Com certeza o seu crânio foi rachado ali de tantas pedradas. O seu cérebro, com certeza, a massa cefálica, com certeza, foi derramada naquele chão. Com certeza aquele homem morreu agonizando de tantas pedradas. Mas olha o currículo do Estevão. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Deus usava com feitos extraordinários. Isso que era a perseguição. E hoje, em comparação com tantas coisas que passamos e colocamos perseguição, tribulação, e quando eu leio, eu sinto até vergonha das minhas tribulações. É sério, Roberto, às vezes eu falo, quando eu leio eu fico constrangido às vezes, daquilo que me indigna, que feriu o meu título, daquilo que feriu o meu ofício, a minha pessoa. Quando eu leio isso eu fico envergonhado, constrangido diante de Deus. Isso que na verdade é o orgulho, isso que na verdade às vezes é o nosso próprio ego mostrando que a gente é o que não é. Porque quando você vê a história desses homens, irmão, que luta esses homens passaram. A igreja de Jesus sofre um forte ataque. E é nisso que eu quero falar com vocês nesses 8 versículos. Após a morte de Estevão, agora a perseguição da igreja começa. Agora uma perseguição sem precedentes contra a igreja de Jesus. Agora aqueles 5.000, quase 5.000, perna para que te tem, porque só ficaram os apóstolos. Nessa perseguição aqui,
Tiago, do Pedro, Tiago e João, porque o Tiago de Jerusalém aqui, e que iremos ver no capítulo 15, é irmão do Senhor, mas o Tiago, apóstolo, irmão de João, morre ao fio da espada nesse momento aqui. A espada é transpassada, já é. Os apóstolos ainda tinham respeito do imperador e de todos ali, mas os cristãos não. Então vamos começar aqui. No mesmo dia o quê? Da morte de Estevão. Acabamos de narrar a morte de Estevão no capítulo 7. E Satanás não descansa não, irmãos. Eu já falei isso. E ele tenta derrubar de um jeito, tenta do outro, e ele não para a sua estratégia. Então preste atenção nisso. No mesmo dia, aí eu vou fazer uma parafrase aqui, eu vou parafrasear. No mesmo dia da morte de Estevão, certo? Levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e choraram muito por ele. Não deu tempo nem fazer um enterro direito, nem chorar, porque eles tiveram que fugir. Quando tocou o sinal em Roma dizendo: olha, todo que for confesso cristão, todo que se diz ser de Cristo, espada, morte. E irmãos, eram mortes de várias maneiras, das mais cruéis possíveis, para que pudessem intimidar e amedrontar os outros, para que viessem a negar a Cristo. Tá? Saulo, porém, que é o de Tarso, vamos ver a conversão de Saulo para Paulo no capítulo 9, no capítulo seguinte. Mas Saulo assolava a igreja. Olha isso, irmãos. Saulo, porém, assolava a igreja, o povo sendo perseguido, e Saulo, em nome de Deus, com a sua justiça própria, com seu conhecimento da lei de Moisés, com seu conhecimento teológico e jurídico da lei de Deus, ele assolava a igreja. Paulo, com 20 anos, já era advogado da lei. 20 anos de idade, ele era considerado um prodígio entre todos. Estudou aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel. Paulo teve boa instrução. Paulo, de fato, tinha um título de doutor da lei, mas por ser doutorado na lei mesmo, estudioso desde novo, na escola dos rabinos. E Paulo assolava a igreja. Olha isso, entrando pelas casas, Saulo arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Esse era Saulo, em nome de Deus. O evangelho aqui era considerado uma seita, a seita do caminho. Então a perseguição era terrível, era ferrenha. Muitos morreram. Daqui em diante, após a ascensão de Jesus, no primeiro século, foi uma das piores épocas na vida da igreja. O primeiro século foi marcado por mortes sanguinárias, mulheres grávidas tendo a espada transpassada em seu ventre, cristãos sendo jogados entre feras, entre leões no Coliseu Romano, servindo de espetáculo. Os imperadores oprimiam os cristãos. Nero precisa de um motivo para culpar a igreja. Então ele próprio manda incendiar Roma e dizer que foram os cristãos para ter uma causa legal para persegui-lo, para ter uma causa legal contra a igreja. E todos os cristãos, muitos cristãos eram queimados vivos em tochas no seu jardim, servido de lâmpadas. Muitos eram crucificados, muitos jogados entre feras. Hebreus, a descrição de Hebreus 11, a descrição de Hebreus que vai dizer sobre os heróis da fé, dos homens os quais, quando eu leio aquela parte, se não saem lágrimas dos meus olhos, a minha alma chora. Homens dos quais o mundo não era digno, enfrentaram leões, escaparam ao fio da espada, morreram de diversas maneiras. Vocês estão pensando que pelo fato
da igreja ser perseguida, eles ficavam dizendo: olha, eu estou aqui, eu sou cristão. Não, a ordem era para se esconder, fugir. Agora, se você for encontrado, não negue a Cristo, mas fuja o máximo que você puder. Nessa altura aqui, irmãos, da perseguição da igreja, todos perderam suas fazendas, propriedades, só foram ser restituídas com Constantino em 325, bem depois, quase 3 séculos depois, ou mais de 3 séculos, que Constantino, por um viés político, né, ele devolve tudo que era dos cristãos, independente de quem estava naquela terra, o seu descendente ia ter de volta aquela fazenda, aquela casa, aquela propriedade. Mas os cristãos perderam tudo, saíram só com a roupa do corpo, não tinham direito em entrar em estabelecimento algum. Pelo contrário, eles viviam como topeiras, como ratos nas catacumbas de Roma, as cidades subterrâneas em Roma, chamadas catacumbas de Roma. Eles andavam ali por baixo. Eles se vestiam de pele de animais, mas não era por causa do frio, não. Eles se vestiam de peles de ovelhas e ficavam no meio delas, para quando os perseguidores passassem, confundissem-os com ovelhas mesmos e não o atacassem. Isso era perseguição. E isso era perseguição por causa de Cristo. Mas por que a igreja, pelo menos a evangélica brasileira, é perseguida? No que a igreja pergunta, no que ela é perseguida? Apocalipse futurístico vai ser, será? Amém? Eu quero saber hoje. No que estamos impedidos, irmãos? Sai um vídeo, um deputado, alguém dizendo que o partido tal vai fazer. Irmãos, nada sai do controle das mãos do Senhor. Eu vejo o crente atribulado com isso. Falar para vocês, irmãos, eu nem fico. Eu oro, peço a Deus, mas eu não fico. Porque a igreja de hoje não é perseguida, mas tem tempo para fazer tantas coisas ilegais, imorais, que a igreja do primeiro século não teve nem tempo para fazer, porque tiveram que fugir. Eles fizeram algo fugindo que a igreja hoje parada não faz. Eles fizeram algo fugindo, e enquanto fugiam, e que muitos cristãos hoje indo para o trabalho, ou para a academia, ou para a caminhada, ou para a faculdade, não faz, que é pregar Cristo. Enquanto fugiam, pregavam. E hoje, enquanto vão trabalhar, enquanto vão caminhar, enquanto vão não fazem. Eu já falei com vocês quarta-feira a aplicação do careca e do cabeludo. Quem lembra? Se falar do careca e você é cabeludo, você não vai ficar chateado, amém? E se falar do cabeludo e você for careca, você também não pode. Olha, mas como está lustradinho, parecendo uma lâmpada ali na frente. Olha lá. Então, se você é essa pessoa que indo para o trabalho, se você é essa pessoa que no trabalho, na faculdade, onde você está, você anuncia Cristo, aí você nem precisa ficar zangado comigo, que você faz, amém, irmãos? Deixa para ficar zangadinho comigo quem não faz. Quem faz, dá glória a Deus e diz: Senhor, ele não sabe de nada, o pastor está falando, mas nem sabe que enquanto eu estou trabalhando, caminhando, eu estou anunciando a Cristo. Amém, glória a Deus pela tua vida. Amém? Não sou vidente. Mas, irmãos, olha aqui, quando a perseguição começa, e aí é o contexto histórico dessa perseguição: bens tomados, bens confiscados, na sarjeta, nas catacumbas, fugindo, no frio, na chuva, onde vissem um cristão, morte de todo tipo. Eles eram vilipendiados, seus corpos eram jogados de um lado para o outro depois de mortos, como lixo. Foram tratados como lixos do mundo, escórias do mundo. E
E o escritor aos Hebreus vai dizer: os quais esse mundo não era digno. Disseram que quando a pandemia veio, e veio severa, irmãos, e ainda está aí, que o Senhor continue tendo misericórdia do seu povo, amém? E do não seu povo também, né? Da humanidade. Misericórdia é isso, é pedir a Deus também pelos que não são e não confessam. Mais misericórdia ainda porque não tem Cristo, não tem Deus. Mas que isso ia melhorar o homem, isso foi para ensinar isso, aquilo. Foi para ensinar nada, irmão, só piora. Depois vem a Segunda Guerra, tem certos canais de comunicação que mostram de fato como está a guerra lá. Um missionário agora que foi morto lá de um seminário lá da Ucrânia, que foi morto e o seu corpo lá no meio da rua. Estão matando civis, matando muita gente morrendo por uma questão política, por uma questão territorialista, por uma questão de poder. E nós estamos aqui com todo o aparato, com toda a possibilidade, e muitas vezes jogamos a responsabilidade para o outro. O pastor Lucas Angel, quando pregou aqui na abertura de missões, a aplicação perfeita que ele fez. Às vezes você quer preparar uma pessoa para trazer para a igreja, para ela ouvir, convide, traga, mas faça antes o trabalho, que você já me ajuda também, né? Você já vai trabalhando aquela vida, aquele amigo, aquele lá, a semana, ministra no coração dele. Quando ele vem, já vem prontinho para Jesus, já. Mas enquanto ficarmos como igreja local, confortável, irmãos, estamos em um banco ortopédico, garantia de 5 anos. Fazer a propaganda aqui, bom pastor. Não tem um sambando até hoje, já vão fazer 4 anos esses bancos. Antes era aquela cadeirinha chiando para um lado para o outro, lembra? Tinha pessoas assim, tipo irmã Geraldina, será? Nem botava o pezinho no chão, eu acho. Uma era para cá, uma virava mais para cá, outra para cá. A gente está aqui no banquinho ortopédico, acolchoado, arzinho. E estamos tentando impor ao outro, ou impor às paredes, o que ela tem que fazer. Porque quando eu venho para a igreja, aprenda isso que vai me favorecer se você aprender. Sou bem sincero. Enquanto você esperar chegar em casa, hoje tem culto, aí você se prepara, se arruma, reúne a família, vem só, aí você entra, e quando você bota os pés na entrada da igreja, você olha e pensa: o que a igreja tem que fazer? Você esqueceu de se olhar no espelho antes de vir para casa. Porque essas paredes aqui não vão fazer nada. Você vai passar você vai passar na van, no carro, no ônibus, vai olhar para essas paredes e vai falar: ah, essa igreja não tem jeito. Quem não tem jeito é você. Quem precisa tomar jeito é você. O que a minha igreja precisa fazer? Então eu vou começar fazendo. Esses cristãos, já pensou, irmãos? É profundo, 8 versículos, né? A gente pensa assim: vai ser uma manteiga, vai acabar até rápido hoje. Amém. Mas é uma fonte inesgotável. Quanto menos versículos, mais tempo eu tenho. Preste atenção, que aqui é exposição bíblica. Olha para a Bíblia e veja assim, eu já brinquei, né? Bíblia crachá. Não, isso aí o pastor está querendo me dobrar. Vê se eu estou querendo te dobrar na ideia ou ver se é Bíblia. Olha aqui, irmãos. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Está aí, confere aí. Está aí no versículo 4. Enquanto Saulo assolava a igreja, enquanto isso, eles não ficaram. Você não vai ver aqui, irmãos. Eles parados em um banco ortopédico, no ar-condicionado, culpando ninguém.
Eles fugindo, pregando, está no gerúndio, iam, enquanto fugiam, enquanto iam, por toda parte anunciando, é a ideia de constância, de movimento, gerúndio, é a ideia que a obra ainda não está concluída. Estão indo, pregando, porque o trabalho ainda não está feito, não está concluído. E se eu perder tempo, Jesus até ensinou, quando manda os 70 na comissão, a ninguém saudeis no caminho. Você tem uma missão, você não pode nem parar para saudar no caminho, porque a saudação do judeu é muito demorada. Enquanto eles estão lá fazendo a saudação lá, é mais uma aula que está se perdendo. Jesus mostra isso pela urgência do avanço do Evangelho. Agora não venha você ou qualquer outro tentar convencer as paredes do que ela tem que fazer. Se tu toma banho, vem, se arruma, vem, depois tu vai para casa. Aí chega em casa às vezes um Big Brother, chega em casa às vezes uma coisa que não tem nada a ver, que não edifica, mas quando chega ali incorpora o crente, incorpora a visão do Espírito Santo para a vida da igreja para o ano de 2022. Não, irmãos, todos nós temos uma grande missão, todos nós temos a palavra, todos nós podemos anunciar a Cristo. Para de terceirizar a sua responsabilidade. No dia do juízo, todos nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Vou citar o Leonardo Ravenhill de novo. Não é o meu irmão, ó Deus, não é o meu irmão, sou eu quem precisa orar. Não é o meu irmão, ó Deus, sou eu quem precisa pregar. Não é o meu irmão, ó Deus, sou eu quem precisa evangelizar. Já pensou se todos pensassem, fizessem essa oração? De novo, se você faz, fica ligadinho no trono, que você e Deus. Você ganha o seu like com Deus, fica tranquilo. O que eu não sei, não vejo, Deus sabe, e o nome dele é glorificado. Amém? Amém. Mas olha o foco, enquanto os que foram dispersos, no entanto, os que foram dispersos iam anunciando a palavra, iam anunciando a palavra, iam anunciando a Cristo. E olha a fuga. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Parece que Atos 8:1, quando você começa a ler, parece que está todo mundo correndo. Você consegue imaginar agora? Eles indo anunciando, e agora começou a fúria. Como eu falei antes, o melhor momento da igreja é marcado por grande perseguição. Aqui no curso de teologia nós falamos sobre os grandes avivalistas. Como é que pode, irmão? Charles Haddon Spurgeon, pastor da New York Park, agora constrói o tabernáculo metropolitano porque não tinha espaço para tanta gente. Agora cabem nesse templo 12 mil pessoas. Esse templo é construído para 12 mil assentos, pessoas sentadas, 12 mil. Pessoas iam de todos os países, de toda parte, para ouvir o Spurgeon, chamado de um príncipe dos pregadores. Quem não queria, né, ter o Spurgeon como pastor? Tentaram, depois o seu filho substituiu, não deu muito certo. E no dia da inauguração do templo, do tabernáculo metropolitano, imagina a alegria do pastor. Perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele, porque não viam nada assim de tão extraordinário no Spurgeon, não. A repórter perguntou para ele se um homem assim, comum, que prega comum, tem outros pregadores da sua época também que não tem o mesmo sucesso que você, qual é o segredo? Tinha um assalpão embaixo do púlpito, não é? Porque o púlpito da tabernáculo metropolitano era num lugar elevado. Na Inglaterra os púlpitos, na maioria deles, eram assim, elevados, e era tipo um assalpão. Ele vinha por baixo, subia os degraus e pregava lá de cima para toda. Ele disse, não é porque enquanto eu estou aqui pregando, tem uns 300 irmãos aqui embaixo,
que ficam orando. Esse é o segredo do meu sucesso. E no dia presta atenção, no dia da inauguração do templo, imagina a dor de cabeça, imagina a investida para trocar cabo, fio, para mexer no negócio, você já sabe, não é, Matheus? Para trocar um negócio que já é uma luta. Imagina construir um templo para 12 mil pessoas. Aí no dia da inauguração do templo, o coração desse pastor está como, irmão? A igreja, os irmãos que trabalharam, que cavaram sapatas, que pregaram prego, está como no dia de cortar o lacinho? Palpitando, né? A igreja lotada, irmão, lotada. Não tinha gente. Spurgeon já deu anúncio: quem vem de manhã não vem à noite não, para quem ficou do lado de fora poder assistir à noite. Quem veio nesse domingo não veio no outro, porque era tanta gente ainda do lado de fora que não tinha lugar. Mas tinha uns três abençoados, varão de guerra no meio da igreja, que no dia da inauguração, a igreja lotada, no dia da inauguração gritaram assim, ó, só precisaram fazer isso, irmãos, ó, incêndio, incêndio. Gritaram incêndio umas 3 vezes. Você já imagina o desespero da igreja? Irmãos, foram tanta gente pisoteada naquele dia. 6 pessoas morreram na inauguração daquele templo, pisoteados, criança. No outro dia o Spurgeon foi andando no templo e via calça rasgada, par de sandálias, gola de camisa. Aquele homem, aquele pastor nunca mais foi o mesmo, de uma profunda depressão que atingiu Spurgeon por conta de ver tudo aquilo. Aí você imagina, era o dia para dar tudo certo. O príncipe dos pregadores, George Whitefield, século XVI, considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. O teto muitas vezes era o céu. Muitos pastores não abriam igreja para que ele pudesse pregar. E o que ele recebia enquanto pregava em praça era restos de feira sendo jogados nele. Morreu pregando 35, em média 35 mil a 38 mil sermões ao ar livre. Esse foi o George Whitefield. Hoje nós só falamos Spurgeon. Whitefield vai ver a biografia desses homens. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores na mão, tem uma mensagem emblemática dele, está nos canais aí, pastores lendo: pecadores na mão de um Deus irado. Eu tinha uns 2 metros de altura, era meio míope. Pastoreou a igreja no lugar do seu avô, uma igreja congregacional. Só que o seu avô fazia algo. A ceia era livre, qualquer pessoa da rua, comerciante, qualquer um podia ceiar, podia participar da ceia. E com o Jonathan Edwards o negócio era diferente. É só quem é crente, batizado em Cristo Jesus, se tiver em comunhão. Isso agradou, irmão? Não agradou, não. A igreja exclui, vota pela exclusão de Jonathan Edwards. Acho que foram 261 a 6 votos para ele ficar e 261 para ele sair. E aquele homem um dia chega num culto, tinham 4 pregadores, ele chegou, foi escolhido para ser o pregador da noite, disse que estavam em reverência só na igreja. O povo conversando, batendo papo, e ele começou a pregar míope, com o candeeiro em uma mão, o esboço todo escrito, e começou a ler o seu sermão, uma voz monótona, falando sobre os pecadores na mão de um Deus irado. Eu vou disponibilizar no grupo esse sermão, que é em áudio, aí você pode ficar ouvindo se quiser. É bom que dá um pouquinho mais de temor do que o que a gente já tem, né? Esse sermão dá um medo, rapaz. Dá um temor, tu pensa até que Jesus vai voltar naquela hora. Eu vou botar, se quiser não abrir, não abre não. E aí, quando ele começou a pregar, irmãos, o povo agarrava nas colunas do templo, começava a gritar, com a sensação de que o inferno estava abrindo debaixo dos seus pés. Diz os relatos históricos que durante a semana, no meio do povoado, quando se passava em frente às casas, ainda se ouviam gritos de terror dentro das casas, as pessoas com medo daquele sermão. A geração de hoje não tem medo de mais nada não, irmãos.
Você pode botar um sermão na pimenta, no azeite, enterrar no monte, buscar depois de 15 dias, jogar um óleo ungido por cima do esboço, óleo de mirra ardente. Não tem jeito não. É o Espírito Santo. Se não fizer, irmão, não tem sermão, não tem pastor, não é, meu Deus. Se Deus não fizer, se o Espírito Santo não fizer, ninguém faz mais não, irmãos. E aqui, por isso que o que eu quis dizer para vocês, que mesmo assim, o Jonathan Edwards alcançou grande proeminência em sua época, teve grande influência, foi até ser reitor de uma faculdade, infelizmente, onde ele tomou uma vacina para rubéola e acabou morrendo. A vacina teve um efeito colateral e aquele homem morreu com 54 anos. E são homens que marcaram a história. Mas essas histórias, e a história da igreja, o triunfo da igreja, é sempre marcada no maior momento de sofrimento. Toda a igreja triunfante, a igreja que avança, vai encontrar oposições. Mas olha aqui, eu vou avançar. Iam pregando, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, passou a pregar-lhes a Cristo. Filipe desce para Samaria, ele já tem um relato. Vocês lembram do Evangelho de João? Que Tiago e João, os Boanerges, filhos do trovão, foram lá? Lembram do relato? Filipe e João, na época de Jesus ainda, com Jesus, vão pregar em Samaria e voltam indignados. Eles voltam frustrados. E João, aquele que fala, filhinhos amados, ainda bem que Jesus trabalhou no coraçãozinho dele depois, né? Mas eles falam um negócio para Jesus assim, eles fazem uma proposta meio que indecente para Jesus. Ô Jesus, será que tu podia fazer igual a Elias? Como? Manda fogo naquela cidade para queimar todo mundo. Aí Jesus pergunta por quê? Porque a gente pregou lá, ninguém se converteu, ainda debocharam da gente. A gente pregou lá, ninguém levantou a mãozinha para Jesus. Jesus deixa, quem não é por nós é contra nós, deixa eles. Eles queriam destruir, pediam para Jesus mandar fogo lá, porque ninguém deu um amém no sermão deles. Ainda bem que aqui tem a Rogéria, que salva a pregação. Ô Glória, fala papai. Ainda bem que tem a Rogéria aqui. Mas se tivesse a Rogéria lá, de repente eles não iam pedir fogo não. Mas nem uma Rogerinha tinha lá no meio de Samaria, nenhuma. Aí eles ficaram indignados, manda fogo, ninguém deu glória. Outro segredo, irmãos, para o avanço da palavra, para que os sinais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês já sabem. O maior segredo para o avanço da igreja é a unanimidade. Unidade. O inimigo luta contra essas coisas, porque é o que faz a igreja avançar. Unidade, unanimidade, tudo em comum, todo mundo pensando igual, todo mundo entenda o que é pensar igual. Por aquele propósito, você abre mão do teu pensamento, às vezes que é diferente, mas para o avanço da obra. Você pega às vezes a tua opinião, que pode estar encharcada de razão, põe de lado e diz, não, mas eu quero ver a minha igreja avançar, eu quero ver a obra crescer, o que eu penso fica para depois. Às vezes o que você pensa tem que ficar para depois, irmão. Porque às vezes o que você pensa com toda sinceridade pode até atrapalhar o avanço. Sinceridade nem sempre é razão. Tem um livro do Lloyd Jones, uma pregação dele, tem esse livro, Sincero, mas Errado. Às vezes você se gaba por ser sincero, às vezes você está errado, mesmo sendo sincero. Então as pessoas confundem que ela é sempre sincera, mas nem sempre ela está sendo verdadeira. Às vezes ela é muito sincera, mas está enganando a si mesmo. Então pega às vezes a tua razão e pensa, põe na balança, isso vai influenciar, vai atrapalhar, vai enriquecer ou vai empobrecer a obra? Então isso aqui eu resolvo depois, em outro momento. Eu quero ver a igreja avançar. Mas irmãos, é tão mesquinho. E aqui é a igreja local. Tu já passou. Eu estou na PIB-CP. Spurgeon, Edward, George Whitefield já passou. Hoje, 2022, o pensamento é tão mesquinho às vezes, que por algo tão bobo, tão simples, você deixa de ser participante ou co-participante da bênção que aquilo vai gerar.
só porque você pensa diferente. Isso às vezes pode atrapalhar até a tua vida devocional. Isso pode atrapalhar a tua adoração. Porque somos convidados às vezes por Deus a abrir mão da razão. Estou falando de coisas que quando você vai ver no dia a dia da igreja, não afeta em nada, não atrapalha em nada. Eu já contei isso para os irmãos, e seminarista, então você está no seminário, você fica doido para quando chegar a tua vez, né? E aí você começa a estudar o pastor e diz, comigo vai ser diferente, né? Não, pastor, hoje não foi. Eu pensava isso, irmãos. Eu também pensava isso. Como seminarista eu já pensei isso. Tantas coisas eu pensava que eu poderia fazer melhor que o meu pastor. Mas eu tinha graças a Deus ainda tenho, né? Uma pessoinha do meu lado chamada Elaine, que eu dizia assim para ela, diante de Deus, irmãos, quando um dia eu for pastor de uma igreja, eu vou fazer diferente. Só isso que eu pensava. Eu vou fazer assim, eu vou pregar assim. Mas enquanto eu estava ali, eu tinha que às vezes pegar a minha razão, até teologicamente ou biblicamente, fazer assim e dizer amém, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Quando botasse na balança aquele conflito, não ia chegar a canto nenhum, a igreja não ia avançar, a obra não ia crescer. E a igreja que hoje tinha 127 membros quando eu cheguei, tem 600 e lá vai fumaça de membros hoje. Eu poderia ser um atraso naquilo. A minha razão poderia ser um entrave no avanço da obra. Então pense nessas questões, olhando para Atos, olhando para a perseguição da igreja. Filipe pegava, e aquilo que vem da unanimidade, o contraste que eu fiz, e unânimes, olha, pega aí a visão. Atos fala muito de unidade, unanimidade. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Havia coesão, estavam unânimes, atentos. Jesus, o Filho de Deus, precisou se mudar de Nazaré para Cafarnaum. Ele cresceu. Ele é chamado de Jesus de Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu na Judéia, Belém, Efrata. Mas ele crescia em Nazaré na graça e no conhecimento. Lá a arte de carpintaria, lá ele cresceu. Só que Nazaré era tipo um subúrbio, era tipo um lugar bem daqueles marginais, bem na margem da sociedade. Por isso, quando falam Jesus de Nazaré ou Nazareno, às vezes é pejorativo. Ah, o de Nazaré? Lembra, Filipe? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Natanael diz a Filipe, e Filipe diz assim, então vem ver, né? Vem cá e vê, certo? A unanimidade, irmãos, que garante o avanço de qualquer igreja. A unanimidade que garante o avanço de qualquer obra. E a Bíblia diz que Jesus se muda de Nazaré, porque não conseguia, o texto fala assim, não conseguia realizar ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Está escrito. Você fala, mas Jesus não é o Filho de Deus. Mas a incredulidade, o agoro era tanto para não acontecer. Assim, ó. Porque tem gente que está esperando acontecer, e tem gente agorando para não acontecer. Não vai. Ele está olhando para você, mas na mente dele, aqui não, graças a Deus, aqui só tem a nata do Evangelho, tá? Aleluia. Só a parte boa do Spurgeon sobrou na PBCT. Mas olha, irmão. Mas enquanto uns estão assim, amém, outros estão assim, ó. Não vai. Já viu? Corrida. Corrida, quando tu não quer que aquele ganhe o teu futebol, como é que o torcedor contrário fica? Se ele puder voltar, amarrar as pernas do jogador para ir em direção ao gol e fazer ele andar igual o Michael Jackson, o olhar dele, ele fica na frente da televisão.
Tem pessoas, quem gosta de futebol sabe, eu não sou muito fanático não, mas tem pessoas que sabem aqui. Às vezes você agora mais outro time do que torce pelo seu. Está jogando o teu time e o outro. Às vezes, em vez de você, vai Flamengo, tu está lá, ô miserável, solta essa bola, pega ele, quebra a perna dele, chuta para fora, em vez de ficar torcendo para o gol. Então tem pessoas, irmãos, que nem quer vestir aquela camisa, nem faz parte do time, mas se aquele time perder, ele vai ganhar ponto na Série A, não sei dos quantos. Às vezes não é nem o time dele que vai jogar, mas ele quer ver aquele jogo, porque aquele outro precisa perder para que ele ganhe ponto. E Jesus não conseguiu avançar a obra em Jerusalém não, em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Aí ele se muda para Cafarnaum. E eles, quando sai, deixam uma mensagem lá na caixa, no correio de Nazaré: um profeta não tem honra senão na sua própria casa. É o que ele diz antes de sair. Outro dia ele olha para Jerusalém pelo lado de fora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos e vocês não quiseram? Pois é. Enquanto Filipe pregava, eu peço a Deus a unção de Filipe, mas Deus não pode me dar a unção de Filipe, porque Filipe morreu. Mas não tem como querer ser igual Filipe. Enquanto ele pregava a Cristo, os demônios saíam gritando em alta voz, coxos começavam a levantar, porque a multidão estava unânime. Todas as multidões unânimes, atentas, focadas no propósito, focadas em Cristo. Agora eles estão focados em Cristo, não estão focados na lâmpada acesa ou apagada. Eles estão focados em Cristo, não no refletor queimado. Eles estão focados em Cristo, não que está empoçando ali na lateral. Eles estão focados em Cristo, não que tem que pintar ali. Eles estão todos ali focados em Cristo, para o avanço da obra de Cristo. E às vezes tem pessoas que estão ali, mas não estão unânimes. Tem pessoas que estão torcendo e tem pessoas que estão agorando. Nós vimos isso. Página, o plenário, nós vimos isso. Eles rangiam os dentes com o crescimento da igreja. Volta às páginas. Se não vai ter uma parte que, e rangendo os dentes contra eles, planejaram matá-los. Vai ver quem era. Mestrado e doutorado em teologia. Vai ver quem era. Doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, só gente que estava dentro da igreja. Pensando o quê? Quem está passando aí, quem está indo para até, quem está no mundo, não, irmãos, não quer atrasar a igreja não, eles até temem. E eles não, a multidão atenta, unânime, prestando atenção no que Filipe dizia e vendo os sinais que ele fazia. Ao 7, pois os espíritos impuros saíam de muitas pessoas, de muitos processos, gritando muito, e vários paralíticos aleijados foram curados. Paralíticos, coxos, mancos, enquanto ele pregava, levantavam. Ele não fez o culto da bênção não, o culto da cura não. Ele simplesmente fez uma coisa: anunciou a Cristo, e deixa que Cristo faz o resto. Anuncia a Cristo, prega a palavra, e deixa que a palavra que é viva e eficaz faz a obra. E os demônios saíam gritando, as pessoas possessas. Interessante, se você observar, que enquanto Filipe não pregava, ninguém ficou possesso. Reparou isso? Enquanto Filipe não pregava, ninguém ficou endemoniado. É só abrir a boca e anunciar a palavra que os seus efeitos são diversos, irmãos. Paulo fala isso: para uns é cheiro de vida, para outros cheiro de morte. A mesma palavra.
A mesma palavra que dá vida a um num culto fere o outro. A mesma palavra que sara um magoa o outro. Já reparou isso? A mesma palavra que um diz que benção, o outro fala nada a ver isso que ele falou. A mesma palavra. A mesma palavra que às vezes o irmão vai dizer: olha, eu precisava ter vindo hoje. Foi de Deus, porque eu pensei até em nem vir hoje. Já estava tudo certo, mas acho que o Espírito Santo mandou me arrumar ir para a igreja. E Deus falou comigo. O outro com a mesma palavra, com o mesmo tema, no mesmo dia está assim: miserável, que pregação é essa? Nada a ver. Isso não é de Deus, não. Vai entender, irmãos. Vai entender um negócio desse. Como a gente não sabe, a gente prega a Cristo. Que continuemos sempre unânimes, como hoje aqui, como os dias de culto. Sempre atentos na palavra do Senhor, como vocês estão aqui na noite de hoje. Focados em Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Foquem em Cristo. Mas não é um pretexto para você não ver coisa errada, não. É para que isso não atrapalhe a tua adoração. Isso não atrapalhe a tua devocional, a tua vida com Deus. Porque quem olha muito para a tempestade, não olha para Cristo, acaba afundando. Pedro que o diga. Jesus na frente dele: vem, Pedro. Ele até andou uns 2 passos, mas olhou para o vento, para a tempestade, e afundou. Quando tudo isso acontece, finalizando aqui, o verso 8: houve grande alegria naquela cidade. Cristo foi anunciado, possessos foram libertos, paralíticos, mancos, coxos começaram a ficar de pé, glorificando o nome do Senhor. Houve grande alegria em Samaria. Houve grande alegria naquele lugar. E que haja grande alegria no teu coração. Amém. Todas as vezes que você disser: vamos à casa do Senhor. Que haja alegria de verdade no teu coração quando você se dispor a vir à casa do Senhor. Eu sei que nós somos a morada, o templo do Espírito Santo, mas essas paredes aqui é chamada casa de oração. Amém. Casa do Senhor, sim. É apenas um prédio. Quando formos embora, amém. Mas enquanto estamos reunidos aqui, é a casa do meu Pai. Você pode dizer: isso aqui é a casa do meu Pai. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Criador. Você está na casa do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Então, tenha sempre essa alegria. Não venha mal-humorado. Se tiver mal-humorado, venha também, que de repente alguém conta uma piada e você se alegra. Mas se você estiver mal-humorado, chateado, triste, desmotivado, busca uma fagulha de alegria no teu coração, né? E quando o esposo disser para a esposa, ou a esposa para o marido, ou o filho: vamos à casa do Senhor, amém. Vamos para o culto hoje, que haja alegria de Jesus no teu coração. Amém? Amém? E Deus nos abençoe.